pessoal, bem-vindos ao canal Mais Matemática. Aqui quem fala é o professor João Neto e hoje nós vamos fazer a tabuada de Pitágoras. Então nós temos a tabuada de Pitágoras, consiste numa multiplicação entre linhas e colunas. Então nós temos, aqui foi traçado 11 colunas e 11 linhas. Enumerei de 1 a 10, né, a coluna, e enumerei a linha de 1 a 10. Repeti a coluna e a linha porque é um elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, eu conservei a coluna e a linha em função disso, né? Nós temos aqui um plano cartesiano com multiplicações que 2 vezes 2, 4. Então, esse é o ponto de encontro, né, entre linhas e colunas, entre coordenadas cartesianas. Então, eu vou fazer esse processo todo pela multiplicação. Depois eu vou explicar que você também, somando, você pode construir essa tabela sem precisar multiplicar. Mas primeiro eu vou resolver multiplicando para você ir entendendo o sistema de coordenadas cartesiano, né? É o encontro de linhas e colunas. Então nós temos a linha na horizontal e na vertical nós temos a coluna. Então sempre que você for multiplicar, você vai ter que ter essa noção que o ponto de encontro entre a coluna e a linha é o resultado dessa multiplicação. E que vai favorecer você porque é uma tabela que vai ajudar muito também na divisão, né? Que assim como eu multiplico, se eu dividir, são operações inversas, então se eu dividir eu tenho o mesmo resultado. Então é de grande importância para você, aluno, para você que quer aprender a dividir, a multiplicar e para facilitar os seus cálculos, essa tabuada de Pitágoras. Então vamos começar pelo processo de multiplicação. Então eu vou multiplicar 2 vezes 1. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, eu tenho que 2 vezes 2, 4. Agora você olha aí o ponto de encontro. Então, 4 é o ponto de encontro da multiplicação de 2 vezes 2. Aí eu tenho 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, ó, o ponto de encontro é aqui, é 6. 6. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, então eu tenho 2 vezes 6. Ó, 2 vezes 6 vai dar 12. 2 vezes 7, 14. Então, ó, 2 vezes 8. Ó, 2 vezes 8. Então, ó, o ponto de encontro, nós temos aqui, ó, as coordenadas cartesianas, né? Ou seja, o ponto de encontro entre linhas e colunas que nós temos aqui, ó. Ó, 2 vezes 8, 16. Então, ó, 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, o ponto de encontro é 20. Aí eu vou agora, ó. 3 vezes 1. 3 vezes 1 deu 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3. Então eu tenho, ó, 3 vezes 3, ó, ponto de encontro é 9. Aí eu tenho 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, ó. 3 vezes 7, 21. Então, esse é o ponto, né? E 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9. 3 vezes 9 vai dar 27. E 3 vezes 10, 30. Então, sempre observando o ponto de encontro entre linhas e colunas. Então, eu tenho 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4 vai dar... Então, eu tenho 4 vezes 4. Ó, 4 vezes 4, o ponto de encontro é o quê? 16 entre linhas e colunas. Então, eu tenho 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 6, 24.
4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Aí eu tenho 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. Então eu tenho o ponto de encontro aqui 40, não é isso? Aí eu venho 5 vezes 1. 5 vezes 1 eu tenho 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E aí eu tenho 5 vezes 5, 25. Então eu tenho aí, ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Então eu tenho 6 vezes 1, ó, o ponto de encontro é o 6, né? Então aqui eu tenho o ponto de encontro, ó. 6 vezes 1 dá 6 e 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 6, então nós temos 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Então, o ponto de encontro nós temos aqui, ó, entre 6 vezes 10 eu tenho o 60. 7 vezes 1, então é 7, né, o ponto de encontro. Depois 7 vezes 2, ponto de encontro entre colunas e linhas. Então 7 vezes 2 vai dar 14. 7 vezes 3 vai dar 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. Então, 7 vezes 8. Então, o ponto de encontro de 7 vezes 8 vai dar 56. 7 vezes 9. Então, o ponto de encontro entre 7 vezes 9 vai dar 63. 7 vezes 10. Então, 7 vezes 10 vai dar 70. Aí eu tenho agora 8 vezes 1. 8 vezes 1, ponto de encontro entre linhas e colunas, né? Ou nas coordenadas cartesianas, né? Nós temos 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, então 8 vezes 5 eu tenho 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. E 8 vezes 8, 64. Aí eu tenho 8 vezes 9. Então, 8 vezes 9 eu tenho, ó, coordenada cartesiana, ponto de encontro entre linhas e colunas, eu tenho 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, ponto de encontro de 8 vezes 10 é 80. Aí eu tenho 9 vezes 1, então, ó, na coluna, então eu vou lá em cima, 9 vezes 1, ponto de encontro entre 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. E 9 vezes 9, então ó, o ponto de encontro entre 9 vezes 9
é 81. 9 vezes 10, 9 vezes 10 eu tenho aqui, ó, 9 vezes 10 vai dar 90. E aí eu tenho 10 vezes 1, então eu estou na coluna e vou para a linha. Então, ó, ponto de encontro entre 10 vezes 1 vai dar o quê? 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, 100. Então, nós temos aí um processo feito pela multiplicação, mas professor, às vezes eu não sei multiplicar quando o número é maior, então não tem problema nenhum. Aqui você pode fazer pelo processo da soma, né? Então, por que da soma? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, o número da coluna, eu posso fazer pelo número da coluna também pelo número da linha. Eu vou fazer primeiro da linha e depois da coluna para a gente observar. Então, eu vou pegar um número aqui, por exemplo, 4. Então, aqui, 4 mais 4, 8. Aí sempre você vai multiplicar aqui, ó, com o número da linha. Então, um número que eu vou multiplicar com os múltiplos de 4, então aqui vai ser 4. Então, eu vou somar 8 mais 4. Eu tenho 8 mais 4 vai dar 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. Só que nesse caso aqui, eu pego, por exemplo, 4 vezes 7. 4 vezes 7 vai dar 28, mas às vezes eu não sei quanto é. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o anterior e vou somar com o número aqui da coluna. Ó. Eu vou somar com o 4. Então 24 mais 4 vai dar o quê? 28. E aí eu vou somando. Eu vou sempre somando aqui o número da linha. Você pega o número que veio aqui na coluna, né? E aí você soma, vai somando. A mesma coisa é aqui, ó. Eu venho aqui, por exemplo, o 5. 5, aqui eu vou só somando, ó. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 30, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 5, 45. E 45 mais 5, 50. Então eu posso estar fazendo essa tabuada de Pitágoras toda somando. Eu posso somar aqui, ou se eu preferir, só entre colunas, né? Eu vou só somando, né? Eu somo aqui com 1, por exemplo. Se eu vou somar aqui na tabuada do 1, é claro, eu vou somar tudo com 1. Então aqui, se eu for somar na tabuada do 2, eu vou estar somando com 2 aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E assim por diante. Se eu vou somar a tabuada do 3, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 19. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. E 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. Aqui do 4 a mesma coisa, né? Eu posso somar todas as colunas. Desse jeito aqui eu somo e eu monto essa tabuada de Pitágoras sem precisar fazer a multiplicação, só somando. E quando você está somando fica bem mais fácil para resolver. Como também eu posso vir somando as linhas, né? Eu tenho aqui, ó, na tabuada do 1 eu vou somar todos aqui com 1. Na tabuada do 2 eu vou somar todos aqui com 2. Aqui na tabuada do 3 com 3, do 4 com 4, do 5 com 5, do 6 com 6, somando. 7 com 7, 8 com 8, aí o resultado aqui deu 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 8, 40, 40 mais 8, 56, 56 mais 8, 64, 64 mais 8, 72, 72 mais 8, 80. Então eu posso fazer essa tabuada somando. Então é interessante porque às vezes você não sabe multiplicar, então se você montou essa tabuada, ela vai auxiliar você nos seus cálculos, porque aqui tanto faz você multiplicar, então eu vejo aqui, por exemplo, eu pego 4 vezes 3, então eu pego linha e coluna e o ponto de encontro aqui é 12, é o resultado. Então sempre o ponto de encontro das coordenadas cartesianas vai ser o resultado. Então 4 vezes 3, 12. Agora, se eu quero dividir, é só pegar 12 dividido por 3, vai dar 4. E se eu dividir 12 por 4, vai dar 3. Então, nós temos a multiplicação e a divisão, são operações inversas, né?
Então fica fácil para você estar fazendo o cálculo. A maioria do pessoal tem mais dificuldade em divisão e aqui vai auxiliar você nesses cálculos. E também você observa aqui, ó, eu tenho aqui uma divisão, né? Eu coloquei até de vermelho, onde aqui nós dividimos em dois triângulos e aqui recebe o nome. Como eu tenho dois triângulos, aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto de 90 graus, então o oposto dele é a hipotenusa. E essa hipotenusa aqui, na tabuada de Pitágoras, nada mais é do que os quadrados perfeitos. Então aqui, ó, 1 é um quadrado perfeito, 4 é um quadrado perfeito, 9 é um quadrado perfeito, 16, 25, 36, 49, 24, 81 e 100. Olha a utilidade da tabuada de Pitágoras, né? Se eu quero a raiz de 4 é 2, então tanto eu pego de um lado como do outro aqui, ó, usando o eixo aqui das coordenadas aí cartesianas, né, ou o mesmo encontro das linhas e colunas, eu tenho que a raiz quadrada de 2 é 2, então a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 36 é 6, né, então aqui eu tenho dois triângulos simétricos, né? E que eu posso estar fazendo o cálculo. E o melhor é que se eu fazer o cálculo só desse lado aqui, eu tenho todos os resultados, que as tabelas são iguais, né? Então, facilita muito esse cálculo, porque olha aqui, ó, 90 está aqui, ó, 90 está em um triângulo, que eu dividi aqui o meio. A hipotenusa divide o meio aqui, eu tenho 90 aqui, eu tenho 90 aqui. Se eu pegar aqui, eu tenho 72 nesse triângulo, também tenho 72 nesse triângulo. Então você observa aqui, ó. Se eu tenho 70 aqui, eu tenho 70 aqui. Então o cálculo, você faz o mesmo cálculo, tanto com o triângulo, com a metade da tabela de Pitágoras, você faz esse cálculo, né? Então ela é muito interessante, vale a pena você aprender a fazer. Então se você não, se você quiser construir pelo processo de multiplicação como eu fiz, e se não quiser, vai fazendo bem mais simplesinho, bem mais fácil, somando, né? Então o número da linha com o número da linha até, se eu vou somar, por exemplo, se eu vou fazer a tabuada do 1, eu vou somar o 1 até chegar aqui, né? Então, se eu for fazer a tabuada do 2 também eu vou estar somando. Se eu resolver fazer for por colunas também, eu vou pegar o número da coluna aqui, com a tabuada do 1, então eu vou somar até aqui. Então, tabuada do 2 eu vou estar somando e aí facilita muito o resultado. Porque aqui 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18 e 18 mais 2 vai dar 20. Então é só somar, fica bem mais fácil.